Boa noite, pessoal. Meu nome é Lígia Córdova, faço parte do grupo das arquitetas empreendedoras. Estamos já na terceira live, minha está sendo a primeira. Estou um pouco ansiosa, mas vai dar tudo certo. O grupo das arquitetas empreendedoras é um grupo que traz conteúdo de arquiteto para arquiteto e hoje em dia todo mundo aqui nas lives consegue estar participando também, que é muito legal, tá? E o tema escolhido hoje vai ser um tema bem bacana, que é sobre a arquitetura escolar, de tudo que está acontecendo. E o convidado de hoje, ele chama Alberto Barbour, ele é um dos sócios da URD Arquitetura, e aí nós vamos ter muito o que conversar. Eu vou chamar o Alberto agora, pra gente começar a conversar. Estamos no aguardo. Oi, Alberto. Boa Oi, tudo bem, noite. Lígia? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Vamos lá para nossa primeira live, homem? Pois é. É isso aí, né? Vamos lá. Alberto, acho que primeiro de tudo eu queria que você se apresentasse de como está a sua trajetória na arquitetura, falar um pouquinho para quem não te conhece. Tá bom. Bom, começar então me apresentando. Meu nome é Alberto Barbour e eu sou, junto com meu sócio Alexandre Liba, sócio da URD Arquitetura já há 17 anos aqui em São Paulo. Eu sou de Rio Preto e a gente fez faculdade junto em São Carlos e depois decidimos abrir um escritório juntos em 2003 e desde então temos atuado em vários segmentos e em várias escalas, né, desde centros culturais, teatros, edifício residencial, empreendimentos comerciais, franquias, até o assunto nosso de hoje aqui, que é planejamento e arquitetura de escolas. É isso aí. E até lembrando um pouquinho, assim, que eu estava comentando do nosso grupo das arquitetas, né, que nós fazemos alguns eventos, e no último evento do ano passado você esteve aqui em Rio Preto com a gente, né, que nós somos aqui de São José do Rio Preto, e foi muito legal, assim, sabe? O pessoal adorou, foi muito bacana, e aí, assim, obrigada, grata mais uma vez por você estar participando aqui com a gente, viu? Para mim é uma satisfação muito grande, assim, é um prazer, adoro conversar de arquitetura, adoro os eventos que vocês promovem, pode contar comigo sempre, que para quem tem interesse de arquitetura nunca é demais. Foi muito bacana. Então vamos lá, Alberto. Para começar com tudo isso, né? Da gente conversando antes, nós vamos começar mesmo de trás para frente, igual você falou para mim, né? Que elas assim comentando. Mas assim, aproveitar então que nós estamos no meio da pandemia, como que fica a arquitetura escolar, vamos dizer, o que está acontecendo, os filhos em casa estudando, deixando todos os pais tudo de cabelinho em pé. Como que, na sua visão, você está vendo essa questão da pandemia, né, dessa parada na escola, no momento, assim, como que vai ser? Como que vai acontecer a arquitetura? Como que está acontecendo? A gente combinou de falar do futuro da arquitetura, então nada mais justo que começar do presente da arquitetura escolar, né? Sim, Que é o contexto que a gente está vivendo com o distanciamento e principalmente a escola sendo bastante afetada, né? A gente sabe que muitas diretrizes a curto e médio prazo vão existir para as escolas em função da pandemia, mas muitas dessas diretrizes, na verdade, não fazem muito parte do para onde as escolas estão indo de verdade sim, sim. no futuro, né? Então, nós vamos, obviamente, ter novos protocolos de biossegurança. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter na volta das escolas é esse entendimento de qual vão ser os novos protocolos de biossegurança. Treinamento de funcionários, outro padrão de higienização e desinfecção, outros tipos de agrupamento de alunos e de funcionários, horários alternativos,
eventual eliminação temporária de focos, como bebedouros, essas coisas, né? Mas isso não são diretrizes de longo prazo, né? Isso é até que a situação da pandemia se resolva, né? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: quem está entrando hoje na escola, no infantil, vai sair da escola em 2035, né? Até lá, a pandemia vai ser assunto só no livro de história, se Deus quiser, né? Que é E a escola cabeloso. vai ser um lugar muito diferente, né? É, Então, é, lógico, também a médio prazo, é muito provável que as escolas venham a enfrentar a conjuntura econômica, que vai ser o rescaldo do que a gente está passando agora, né? Então, eu acho que isso são dois impactos da pandemia na escola presente, mas acho que a diferença dramática que está todo mundo sentindo hoje é justamente o cair de paraquedas no ensino à distância, né? sim. Em comparação com o presencial, né? Eu acho que tem muitos pais descobrindo em que escola de verdade eles colocaram os seus filhos, né? Nesse sentido, né? E descobrindo uma das pautas nossas aqui, que o quanto a escola é uma ferramenta essencial no ensino, né? Sim. Então, eu acho que o legado mais duradouro, talvez, da pandemia para o efeito da arquitetura escolar seja essa compreensão dos limites do ensino à distância, do envolvimento tecnológico, de todo esse ferramental virtual que a gente tem aplicado ao ensino, e do quão essencial é a escola como uma facilitadora de aprendizagem. E até nós, assim, você já falando dessa questão do online e offline, que a gente está sentindo essa diferença, que tem a questão do ensino híbrido, né? Que a gente, nós estávamos conversando sobre isso, né? Que já é esse formato educacional que mescla o online com o offline, né? Que querendo ou não, assim, a gente caiu direto no online, né? Não teve muito preparo, né? Então, assim, até isso você, nos projetos que você tem feito, isso já estava sendo pensado, a questão da metodologia da escola tem muito a ver com isso. Como que, assim, vamos então voltar um pouquinho para conseguir entender o que está acontecendo hoje, às vezes em algumas escolas, que o pessoal ficou, né, totalmente atrapalhado. Se você já tinha nos projetos, já estava acontecendo esses pensamentos e tudo isso, assim, Alberto, o que você fala para a gente de como estava acontecendo os estudos para isso? Sem dúvida. Queria até fazer uma distinção para a gente organizar essa conversa no seguinte sentido. Né? Quando a gente fala em ensino híbrido, tem dois irmãos ali que, apesar de estarem juntos, eles são quase opostos, que é o ensino à distância e o suporte tecnológico para o ensino presencial. Né? O ensino à distância tem essas características que a gente estava conversando aqui agora. Né? Mas a integração tecnológica, que é o que prevê esse ensino híbrido dentro da escola, ela é essencial, ela já está em franca expansão. Né? Aí nós estamos entendendo essas ferramentas de tecnologia como uma extensão das atividades dentro da sala de aula, né? Aplicados a uma cultura crescente dentro das escolas, o que eles gostam de chamar de cultura maker, né? Uma cultura mão na massa, né? Em que você organiza as dinâmicas pedagógicas de formas diferentes, horizontalizando mais a relação dos alunos, né? Isso entra até a que não vem questão só de da. cima. Isso até entra a questão, assim, depois da hora que a gente conversar sobre a organização dos espaços, né? Sim. Porque falam até que, assim, a arquitetura ela é um terceiro professor na sala de aula, assim, na escola, né? Exato, Tem exato. esse nome, né, de terceiro professor. Então, assim, o layout da escola como um todo, das salas de aula, igual você estava comentando, a questão da horizontalidade dos professores, de todo mundo, dos alunos, os alunos não tá aquela... para as pessoas entenderem, né? O tradicional, o professor fica na frente, os alunos todos atrás, um de costas para o outro, né? Que isso vem de muitos e muitos tempos. Hoje você pega, você tem vários estilos de layout de sala de aula que você consegue dar essa horizontalidade, né? Exato. Então isso é legal, assim, para se você quiser falar um pouquinho desses layouts assim das escolas, Alberto, acho que é bacana. Legal.
É, voltando aí na história da arquitetura, ser o terceiro professor, né? Então, nesse conceito, né, um livro muito famoso, que eu até recomendo para bastante gente, assim, The Third Teacher, que fala exatamente isso. O primeiro professor, o primeiro grupo de ensino são os adultos, o segundo são os colegas, né, que isso é horizontal, então os adultos é o vertical, os colegas o horizontal, e a escola, que é o tridimensional. Isso é muito fácil de você perceber na dinâmica, principalmente dos alunos pequenos, né? Você tem... são crianças em formação, elas precisam de vários tipos de suporte. Então, você não consegue substituir a experiência da escola, né? No sentido, você não consegue substituir uma conversa, tirar uma dúvida com o professor, a colaboração com os colegas, né? Uma pesquisa na biblioteca, ou mesmo dentro da sala de aula, nos quadros fixos de referência de informação, né? Tudo isso está embutido no layout, é intrínseco a todo o processo, toda a dinâmica de aprendizado, né? Então, quando você tira tudo isso de uma vez e senta alguém diante de uma tela em grupo, é como se a escola desaparecesse debaixo do seu pé, né? E uma vez dentro da escola, aí entra a questão dos layouts que você pontuou, né? Hoje em dia, então, da onde nós partimos, né? Nós partimos da escola-fábrica, vamos dizer assim, salas iguais, orientação vertical, aluno, professor sendo o único modo, corredores retos e estreitos para facilitar ir de uma sala para outra. Era uma lógica fabril para o mundo fabril, né? Uma lógica que funcionava bem para o mundo para funcionários industriais e agricultores. Agora nós estamos no mundo em que você tem que extrair a expressão do aluno, a criatividade, a proatividade. Então, virou uma antiferramenta esse modelo de escola, né? Então, o que a gente fala dos layouts, por exemplo? Você precisa de uma mobilidade extrema dentro da sala de aula, isso tem que estar lastreado em quê? Um mobiliário leve, fácil de montar, fácil de reagrupar, porque hoje você tem uma atenção individual muito grande para os alunos, né? Individual, em grupos menores, você tem dinâmicas pedagógicas que têm uma rotação em estações dentro da sala de aula. Então, você tem que montar essas estações de alguma forma, né? E para isso você tem que ter um mobiliário que permita você ter várias configurações para poder implantar esse projeto pedagógico, essa dinâmica pedagógica. Sim. E aí, que é mais assim, fora da sala de aula, que nem, por exemplo, os outros lugares, os outros ambientes da escola, tem alguma coisa mais que você acha que é o diferencial, a importância do convívio, da sociabilidade de todos? Como que você coloca isso nos teus projetos, Alberto? Como que você pensa nesse social saindo da sala, né, indo para os outros ambientes? Então, é preciso entender a escola daqui para frente como um espaço integralmente pedagógico, né? Lógico, a sala de aula não deixa de existir, ela tem que ser complementada, ela tem que ser aprimorada, até porque é isso, assim, nós estamos falando como falar, são crianças em formação, elas são vulneráveis em vários aspectos, então você tem que qualificar a sala de aula acusticamente, visualmente, qualidade do ar, você tem que explorar os sentidos das crianças, mas a partir do momento que você configurou isso, a hora que você sai para o corredor, ele não pode ser mais um corredor. Com todo o potencial de extensão da sala de aula que ele tem hoje. Ele tem um potencial de abrigar grupos de estudo, de abrigar a exposição de trabalho dos alunos. Não existe mais um espaço monofuncional dentro da escola, não é para existir, né? Mesmo uma biblioteca que tem tradicionalmente, ou uma cantina que tem tradicionalmente uma função só, você consegue configurar um layout acolhedor ali para trabalhos de escola. Sim. Né? E outra coisa importantíssima de incorporar nas escolas é perder o medo de atividades ao ar livre. Né? Nós estamos num mundo onde se pretende ensinar um novo padrão de interação com questões de sustentabilidade. Então, estamos finalmente perdendo o medo de fazer os alunos voltarem a pôr a mão na massa para criar manualmente as coisas. Né? Sim. Então, assim, o Espaço Maker é isso, né? Um laboratório para crianças, né? Mas você aprender a plantar, você aprender como funciona um sistema de energia solar, um sistema de captação de água, né? Então,
tudo isso não são mais bônus dentro da escola, são E não é elementos só, essenciais. né? E não é só no livro, né? É legal que está na escola, né? A pessoa está vivendo, vivenciando aquilo, né? Isso é Sim. muito legal. Tem uma perguntinha que passou aqui, se eu não me engano, foi do Jimmy, que ele perguntou se vai conseguir existir uma escola sem sala de aula. Você acha que isso é possível, Alberto? Não, mas eu acho que as atividades que acontecem em sala, elas vão sempre existir. Se elas vão acontecer numa sala, ou que jeito é essa sala, é sobre o que nós estamos conversando. Eu acho muito radical pensar Tirar, uma né? escola sem uma sala de aula, porque a sala é o momento, é o lugar onde o foco está na atividade pedagógica, na interação na colaboração com os colegas, em tirar dúvida com os professores, né? Se você tem ali na sala um ferramental para desenvolver trabalhos interessantes, e hoje a gente tem, quer dizer, antigamente era tudo fatiadinho, né? Tinha um laboratório de informática, tinha um laboratório hoje está acontecendo tudo dentro da sala de aula. Você produz conteúdo de vídeo para passar depois nas telas, nos corredores das salas, dentro da sala de aula. Então, qual sala de aula, né? Assim, você vê, faz sentido estar no imaginário das pessoas explodir as paredes do que a gente entendeu como sala de aula, né? Eu, você e o Jimmy estudamos dentro de uma salinha desse tamanhozinho e numa orientação. Mas, assim, hoje a gente sabe que os nossos filhos já estudam em condições melhores que as nossas e dentro de muito pouco tempo eu acho que vai mudar significativamente esse tipo de relação, porque agora os professores estão incorporando mais esses projetos pedagógicos de rotação de estação, de pequenas atividades em grupo ou mesmo individuais, uma liberdade maior de ação dentro da sala. E isso naturalmente muda a sala. É muito bacana. E assim, para a gente falar um pouco de processos de projeto, até o que tem assim bastante arquiteto até aqui com a gente, como que você faz assim, Alberto? Que nem, por exemplo, como que é o teu processo criativo para uma escola? Você tem toda a parte, lógico, que a gente tem que ver a metodologia da escola para ver qual cara que vai dar, como que vai ser, como que ele usa. Se você faz aquelas entrevistas assim, com os funcionários, professores, alunos, como que você, assim, vamos fazer uma escola, como que é esse teu processo criativo da escola, assim, do projeto arquitetônico? Como eu até falei no começo para você, a gente faz planejamento e arquitetura de escolas, né? Porque a parte do planejamento é fundamental. A gente desenvolveu uma espécie de plano diretor para escolas, né? Onde a gente faz exatamente isso. A gente faz uma análise extensiva de todos os parâmetros da escola, físicos, né? Desde conferir levantamento métrico, ver a infraestrutura instalada, quantificar salas, quantificar alunos, e depois você faz uma análise qualitativa disso, né? Quanto de área da escola é corredor? Quanto de área da escola é áreas de... Porque a hora que você vai ver, às vezes o cara te convida para fazer um projeto para a escola dele e fala, só que aqui não cabe nada. E aí, a hora que você vai ver, 30% do espaço dele é sala de aula. O resto não é. Já aconteceu literalmente, estou dando um exemplo literal. Ele não sabia e a gente só descobriu estudando. E depois tem essa parte de uma análise intensiva, que é você conversar com as pessoas indicadas pela escola, e aí envolve, obviamente, todos os segmentos. Coordenadores, diretores, professores, equipe técnica, funcionários, para entender até como é limpa a escola, né? Mas o Sim. essencial é a gente entender qual é o projeto pedagógico da escola, porque não adianta nada você fazer um projeto de uma escola linda que os professores não vão usar porque eles não acreditam no projeto pedagógico. Sim. E cada escola é muito customizado o seu próprio projeto pedagógico. Então, é essencial essa fase que a gente chama de plano diretor, onde a gente termina ele com diretrizes do que poderia ser feito em termos de projeto arquitetônico para as escolas, né? Então, é uma metodologia que a gente criou para nós, para viabilizar o nosso trabalho, porque geralmente a gente chega numa escola, não tem levantamento, eles não têm alguns dados que são essenciais para a gente conseguir fazer o projeto para o qual nós somos chamados. Vou dar o exemplo do São Luís. A gente foi chamado para fazer um teatro. E para fazer um teatro, a gente viu que a gente precisava entender melhor o que aconteceu na escola. Ficamos 12 anos dentro do São Luís, fizemos diversos projetos em diversas escalas, 12 anos, fizemos o ginásio, que é um centro esportivo e cultural, nunca fizemos o teatro.
E é porque a até gente legal falar que vocês ganharam prêmio com esse ganhamos alguns projeto da prêmios. Esse quadra. projeto para nós foi muito, é um projeto muito importante para o escritório. Ganhamos prêmios nacionais importantes com ele, foi publicado no mundo inteiro, em livros, revistas. Para nós foi muito gratificante ver esse trabalho, que foi a coroação desses 12 anos. Né? Então, Ó, tô colocando a imagem dele é, aqui. exato, esse projeto aí. É o ginásio que, na verdade, eles acabaram utilizando como um centro de eventos para a escola, né? Então, a festa junina passou a ser ali, a formatura passou a ser ali, apresentações musicais, culturais, tudo acontecendo aí. E de segunda a sexta, os alunos fazem educação física, tanto aí na parte interna, quanto na área coberta e na piscina coberta que nós fizemos também. E é Né? muito legal que essa arquibancada ela é toda retrátil, né? É que eu acho que você não mandou foto, mas ela é toda retrátil, essa arquibancada, não é, Alberto? Ela é retrátil, a ideia é isso, porque a gente, como a maioria dos clientes, nós falamos, não temos espaço, a gente precisava de mais quadra, mas não cabe. E daí a gente falou, bom, a arquibancada vocês usam só para os eventos, não é? E se no dia a dia a gente recolhesse a arquibancada e ganhasse com isso 2 quadras, no outro, usando o espaço no outro sentido? Eles toparam e foi isso que a gente fez. Ela recolhe automaticamente, né? E fica fácil de você utilizar. Ah, legal. Aproveitando essa deixa, que nem assim, quais nos projetos, Alberto, que vocês colocam assim a parte de tecnologia, que nem isso daí é uma super que você assim as várias. Você me escutou? É que deu uma travada em você. Escutei, não, eu travou você, Ah, mas eu entendi o sentido da pergunta, da questão tecnológica. então. Que de diferente a Só mais você tem feito nas. O que mais assim você tem feito nas escolas de diferente para você falar para o pessoal de tecnologia, de alguma coisa de diferente assim? então, nessa escala, você vê, por exemplo, né, é tudo uma questão da abertura que a escola te dá para implantar tecnologia. Né? Essa arquibancada, quando ela foi feita, ela foi a primeira arquibancada retrátil automática do Brasil. Né? Ou seja, ninguém tinha encarado esse desafio até aquele momento. Tecnologia é sempre assim. Se você tem uma abertura para implantar, depois você recolhe os benefícios de ter implantado. Porque você sabendo dosar, dentro do projeto pedagógico da escola, ela pode ser implantada em todas as escalas. Né? Você tem escolas hoje pelo mundo que os alunos conseguem dos próprios dispositivos deles, tablets ou celular, jogar direto para o mural da escola o trabalho que eles acabaram de fazer. Né? Então, eles estão meio assumindo o controle da escola, eles estão ganhando uma outra relação com a escola. Né? Eles produzem conteúdo de vídeo. Imagina, então, eles produziram um vídeo no celular e já jogaram numa tela, no corredor, para todo mundo ver. Então, assim, é uma tecnologia simples. Como a arquibancada é uma tecnologia simples. Acho que o segredo da implantação da tecnologia nas escolas é a abertura da própria escola para fazer. Não, legal. Eu vou passar algumas outras imagens aqui que você tinha me mandado, então, que agora já deu Legal. certo. E aí, assim, acho que é legal você ir comentando. Sim. Esse é um exemplo de um plano diretor que a gente fez para uma escola em Campinas. O prédio mais acima ali foi um prédio novo inteiro que a gente construiu, mas é um desses casos que é muito comum em escolas. Né? Várias escolas muito bem sucedidas tem a mesma narrativa, tem a mesma história. Começou com uma casinha, comprou a casinha do lado, comprou a próxima casinha e foi Todo alugando mundo as casinhas. conhece uma dessa. Todo mundo conhece uma dessa. E uma hora acabam as casinhas a serem compradas e 2, acaba o espaço. Sendo que, olha, é só vocês olharem na imagem, o dono já tinha praticamente metade do quarteirão. Então, a gente vem com o planejamento, com o plano diretor, exatamente para falar assim, olha, calma que o espaço tem, ele só não está organizado. Sim. E aí, nessa reorganização, ainda coube construir um prédio novo ali na rua de cima para mais 400 alunos, que era o propósito original. É muito comum a gente ser chamado com um propósito. Eu quero construir um bloco novo de 400 alunos. Tá bom, aí a gente fala, tá bom, mas como é que estão os blocos antigos? Aí a gente acaba fazendo um planejamento global e acaba rendendo muito mais o espaço. Legal. Ó, vou passar outra aqui. Tá. Isso é uma coisa bacana que a gente faz. A gente faz um design customizado de playgrounds, de brinquedos para os parquinhos das escolas. Né?
É muito comum não ter tanto espaço, esse é um, você vê que era um parquinho pequenininho, ali na Escola Cris. E a gente precisava botar uma turma inteira brincando ao mesmo tempo. E não há gangorra e cavalinho e carrossel que dê conta, né? Você vai formar uma fila de crianças para duas brincarem de cada vez. E aí a gente resolveu montar esse brinquedão, desenhar. É uma escalada, meio um labirinto, e todos os brinquedos coletivos que as crianças podem subir juntos, brincar juntos. Na parede a gente fez aquele trepa-trepa, em vez de fazer no meio do espaço, que ocuparia muito espaço. Eu tô aqui na frente. Mas dá para ver ali, né? Mas é isso, assim, num espaço exíguo, o design dá conta. E é legal, a gente gosta muito de um conceito de design de parquinho, que é o propósito aberto, né? No seguinte sentido, a criança inventa o que fazer com o brinquedo, né? Ele não tem um fim específico. O que você faz nesse trepa-trepa, nesse brincadão? O que você inventar que é a sua brincadeira, né? Que é um jeito de extrair delas a criatividade individual e coletiva delas. Né? É muito legal mesmo isso. Ó, essa daqui é uma sala de aula. Uhum. É um bom exemplo daquilo que eu estava falando, do espaço da sala de aula ser um sistema referencial, né? Você tem alunos conversando com alunos, você tem a relação com o professor na frente, você tem esses quadros que eu falo que as pessoas esquecem, né? Principalmente para os pequenos, o ensino fundamental, você tem quadros fixos nas paredes que são referências para os alunos consultarem, né? Nem toda consulta, nem toda pesquisa ele vai até a biblioteca da escola, tem a consulta diária, tem a consulta ali próxima. Então imagina você ter uma sala que lembra de ter esse design, né? Além disso, você vê a abertura logo acima do mural, que a gente fez para jogar a iluminação natural para os corredores, para você ter uma ventilação natural que cruza de um lado para o outro no prédio. Então, é sempre pensado o sistema como um todo. Legal. Essa já dá para ver do lado do corredor, né? Aí tem uma coisa legal para falar daqui, que é outra tendência para o futuro das escolas, que é a transparência, né? A permeabilidade visual, porque isso sempre foi um tabu em salas de aula, né? Se você põe janela na sala de aula, ninguém presta atenção mais em nada, o que não é verdade. Isso é só um sintoma de que a aula não está atraente o suficiente para os alunos, de alguma forma. Então, por isso que você tem dentro dessa cultura de mão na massa, de laboratório, de grupos, é o contrário. Dentro da sala está tão interessante que a janela é para quem está fora olhar, para os alunos mais novos olharem o que está acontecendo lá dentro e falar, nossa, não vejo a hora de chegar nesse ano. Né? Legal. Então, assim, e você permite para a escola um controle visual dos adultos, de onde estão os alunos, tal, que é muito mais seguro para todo mundo. Né? Então, isso, sem dúvida, essa questão da permeabilidade, até cabe aqui falar dentro do conceito da transparência, um assunto que é bastante discutido ultimamente, que é o bullying. Né? E foi identificado que quem faz bullying identifica os pontos cegos da escola. Escadas, corredores, os cantinhos que ninguém vê. Né? Então, a partir do momento que você dá visibilidade, dá transparência, você está matando essas oportunidades dos outros alunos sofrerem bullying. Né? Então, essa é outra tendência também do layout da escola, de integrar todos os espaços e você não ter pontos cegos. Né? Isso é muito legal, né? Esse daqui é o laboratório? Isso é um laboratório que a gente projetou dentro desse conceito, né, de você ter estações de trabalho, né, não são mais os mesões antigos que junta todo mundo, ninguém consegue fazer nada. Aqui é um design mão na massa mesmo. Você faz grupinhos de 4 ou de 8 em cada uma das estações e todo mundo consegue trabalhar, né? Então você tem tela de projeção, lousa, todo ferramental para ser um sistema de referência espacial dentro do contexto. Muito legal. E esse daqui é o refeitório? É um refeitório customizado para os pequenos, né? Então você vê que até é tudo um pouco menor, assim, o mobiliário, o pé direito, né? Não chega a ser uma miniatura, mas você vê que é uma customização, e ainda mais que foi num lugar que nós descobrimos um pé direito duplo, né? Então deu para encaixar certinho o restaurante ali, mas o trabalho, eu acho importante essa imagem para destacar, assim, cada escola não vai ter espaço sobrando de bandeja, né? É o nosso trabalho como arquiteto identificar esses espaços, identificar uma viabilidade
e nós literalmente tiramos do nada esse refeitório. A gente gosta muito do resultado dele, da história dele, por isso. Era um espaço que não existia. Ah, legal. Deixa eu pegar aqui outro. Essa outra aqui. Que aí vocês estão vendo exatamente o que eu acabei de falar. Ali na faixa de cima é o refeitório, no pé direito duplo que não existia, né? E aí você tem o pátio coberto da escola, a gente desenhou tudo. Esse mobiliário, o mesão roxo, os banquinhos, aquele nicho laranja lá do fundo que os alunos gostam de ficar conversando também. Essa ideia que a gente estava falando dos corredores, né? Não existe a função corredor na escola. Não existe a função passagem. Tudo é um espaço de convívio e potencial aprendizado, né? Então, você desenha a escola como um todo. Você desenha a escola integralmente, abrindo possibilidades para o projeto pedagógico se apropriar desses espaços. Legal. E esse daqui? Esse é um plano diretor que a gente fez recentemente, ainda está... agora nós estamos começando a implantar em outra escola, né? Então, assim, agora você vai ver que nos nossos projetos mais recentes, que ainda estão em imagens, não estão concluídos, a gente já está num segundo estágio de criar esses espaços de convívio alternativos, com puffs, Os arquibancadas, casulos, né? um Que às vezes o mobiliário pessoal... exato, lousas acessível para os alunos intervirem, se expressarem, testarem coisas, né? É a escola toda como um espaço de acolhimento e um espaço de exploração. E esse daqui? Mesma coisa, né? Se você está projetando um prédio do zero, por mais compacto e vertical que ele tenha que ser, às vezes em São Paulo você não tem muita escolha, né? Você acaba verticalizando as escolas porque os terrenos são o recurso mais caro que uma escola tem na hora de implantar alguma coisa, né? Então, assim, mas isso não é impeditivo de você criar espaços interessantes ao longo dos pavimentos, né? Então é isso, a escola ela tem que ser pensada como um espaço que hoje em dia é cada vez mais comum as crianças passarem 2 períodos, 1 período e meio, né? O meio período está ficando para trás também, pura e simplesmente porque a oferta de atividades dentro da escola está aumentando. Então, seu filho vai passar grande parte do dia e, consequentemente, grande parte da vida dentro da escola, essa escola tem que acolhê-la com espaços de convívio, de relaxamento, de descanso. É isso mesmo. Alberto, tem mais alguma coisa assim que você queira falar? Porque aí eu vou ver se eu começo a pegar as perguntas que eu estava vendo aqui. Tem bastante pergunta. E você quer colocar mais alguma coisa? Não, se for surgindo, eu vou incluindo Tá, durante então todas as tá. respostas. Então vamos. Só vou dar uma olhadinha aqui. Tá bom. Ó, você acha que os pais se sentirão seguros em mandar seus filhos para a escola após pandemia? É da conversa leve. Em grupo, não. Vão ter pais com mais seguros, menos seguros. Isso, assim como está acontecendo para todos os outros aspectos hoje, vai depender da cidade, vai depender do contexto, em última instância, vai depender de cada família. O que eu posso dizer é que os protocolos de biossegurança que estão sendo criados serão suficientes para uma experiência segura dentro da escola quando for permitido reabrir. Isso sem dúvida, né? Você Tá. tem até, para não entrar muito aí na polêmica do abre ou mantém fechado, mas a gente teve aí já várias experiências em outros países que nem fecharam, simplesmente aplicaram o protocolo de segurança, né? E o risco de contaminação diminui muito, né? A gente brinca que o vírus não é acrobata, né? Ele não consegue pular com uma máscara, ele vai. Então, se você aplica o protocolo, os protocolos estão sendo criados enquanto a gente fala, literalmente, hoje, portanto, que eu acho que quando as escolas se abrirem para nós, arquitetos, vão vir algumas blitz de trabalho para adequar as escolas. Mas eu tenho certeza que no momento da reabertura, esses protocolos vão oferecer segurança suficiente para voltar sim. Tá. Espera aí. Eu tava vendo uma aqui. Deixa eu voltar lá.
É um comentário até de uma prima minha, assim, viu? Ela trabalha com educação também, de uma Uhum. universidade. Ela falou assim: pensar na sala de aula pensando nas metodologias ativas que podem ser desenvolvidas, realmente o professor precisa acreditar no projeto. É muito legal isso, né? Essa troca que tem, né, que você comentou. É engraçado porque acaba sendo uma metáfora do próprio ensino, né? A Né? gente, essa coisa das experiências mais ativas, é o que você quer oferecer justamente para o aluno, né? O aluno está lá para adquirir habilidades e conteúdo. E você desenvolve habilidades para ele mesmo ir criando hipóteses do conteúdo. Essa é a metodologia que as pessoas estão aplicando. Então, para que esse conhecimento acabe vindo de dentro, né? Sim. Não seja um conteúdo que vem de fora. É exatamente o mesmo problema. Se você traz esse projeto pedagógico de fora e tenta implantar sem criar essas habilidades nos professores, sem fazer com que eles criem hipóteses de como usar essas ferramentas, você não vai conseguir de fato implantar isso nas escolas. Mas se você conseguir implantar, você está criando aí de verdade a escola mais adequada, como eu estou falando, para uma criança que vai sair de lá em 2035. Não, legal. Deixa eu perguntar aqui outra coisa. Uma escola do futuro é o Jimmy de novo. Uma escola do futuro é financeiramente viável hoje em dia? Ótima pergunta. Que bom que foi perguntado isso. Porque acho que tem esse contexto que eu estava falando, assim, de um impacto da pandemia que é concreto, é que a gente vai para um cenário de austeridade econômica global, não para as escolas, para todo mundo, né? Então, e a gente vê muitas escolas inseguras de implantar um espaço maker, implantar um laboratório, mudar todo o mobiliário, né? Mas a questão é que a arquitetura e o design tem que cumprir exatamente esse papel de criar esses espaços sem depender de grandes investimentos. Você não precisa de uma impressora 3D para ter um espaço maker, né? Você pode ter ferramentas comuns, mesmo nos laboratórios. Então, você não, ao contrário do que se imagina, essa escola do futuro ela é menos apoiada em equipamentos caros e mais apoiada numa reestruturação espacial mesmo, assim, que Sim. permitam as atividades, porque às vezes tem muita escola que se comprar uma impressora 3D não tem uma sala para colocar, porque é tudo sala de aula e acabou a escola. É. E Então você é o sabe, contrário. Primeiro você organiza a escola para receber e aos poucos você vai implantando as coisas mais caras de acordo com os recursos. sim. E essa relação até do prédio, né, que nós estávamos conversando da escola, eu estava lendo algumas coisas que falam assim, essa questão de, igual você fala, da gente fazer a formatação, de deixar na consciência da criança ou dos professores, igual, né, falou que acaba pegando isso como gostando da escola, de trabalhar lá, da metodologia, a questão de você, assim, você não ficar criando assim, aquele monte de muros altos, de grade, porque dá uma sensibilidade, dá aquela sensação de que assim, nossa, estou num lugar preso, né? Então, essa questão da tua flexibilidade, da integração, é uma outra sensação para as crianças também, para os alunos, né? Então, aquela de você passar isso para os alunos, né? Essa sensação de que assim, nossa, estou num lugar legal, né? Então isso foi uma observação de uma das literaturas que eu fiz assim que eu achei muito interessante, assim, de só te colocar assim. Ó, tem outra É, perguntinha. Fala. vai, pode mandar. Não. Gimanzato, o que você quer dizer quando chama seus projetos de plano diretor? Por que este termo? Então é para a Talvez ela não gente. seja arquiteta, assim, ou tá no começo, mas Não, é mas muito bacana para as pessoas entenderem. Tem muita gente da educação aqui, tem muita. várias perguntas, várias pessoas foram perguntando que eu estou vendo aqui, né? Deixa eu explicar. A gente distingue plano diretor de projeto de arquitetura, porque às vezes o resultado do plano diretor pode não indicar um projeto de arquitetura. O plano diretor ele é uma análise, ele vai gerar um diagnóstico da situação da escola, né? Ele é uma assessoria que a gente presta antes de fazer qualquer projeto. A gente analisa nos mínimos detalhes a escola, à luz do problema que a gente foi chamado lá para resolver, porque geralmente é assim, né? Geralmente alguém nos pede um projeto de arquitetura e a gente vai lá e fala assim, olha, o ideal é fazermos um plano diretor, porque
a gente precisa entender o funcionamento da sua escola até para ver a viabilidade de criar um teatro, um ginásio, um grande equipamento, né? E então, assim, essa análise, o plano diretor nada mais é do que um raio-x da escola, e desse raio-x pode sair um, dois, três projetos de arquitetura ou nenhum, né? Vou dar de novo aqui o exemplo do Colégio São Luís, que nos chamou para fazer um teatro, e nós fizemos essa análise para eles, e uma das primeiras conclusões que apareceu para a gente é que eles não precisavam de um teatro. E a gente falou isso para eles, né? Você vê, assim, a responsabilidade profissional que a gente tem, às vezes, de você Sim. chegar para o cliente que te chamou para fazer um negócio e falar assim, olha, não é exatamente o que vocês precisam, mas, por outro lado, o que vocês precisam para viabilizar um espaço, que acabou, o que aconteceu? Por que não precisou do teatro? Porque o ginásio que a gente fez é um espaço multiuso, né? Que eles usam para efeito de teatro, porque quando a gente entendeu, mas o que vocês querem? Formaturas, eventos, e só que ao mesmo tempo a gente entrevistando os professores de educação física, a gente identificou um déficit enorme de quadras. Aí a gente virou e falou assim, ó, vamos resolver tudo de uma vez, vamos aumentar as quadras e vamos criar o espaço para eventos que vocês queriam, né? Então, para você chegar nesse nível mais aprofundado de diagnóstico, não é partindo do projeto de arquitetura, porque se alguém te contrata para fazer um teatro, o ponto de partida é que você está fazendo um teatro. Então, a gente dá um passo atrás para dar dois para frente. Falou, não, peraí, deixa eu ver se você de fato precisava do teatro para depois poder fazer o projeto de arquitetura. E foi muito comum, a gente já fez uns 7 ou 8 planos diretores para várias escolas em várias cidades. E é muito comum que o propósito original do projeto acaba redirecionado à luz de uma leitura global da escola. Sim. Até porque nós, como arquiteto, nós conseguimos enxergar esse amplo, né? Que às vezes quem está lá na escola, às vezes sabe, mas não consegue. É onde que eles tentam passar para a gente, até quando vai fazer todo esse questionamento e tudo mais. Ah, eu penso assim, mas cabe, não cabe, não cabe, né? Aquelas coisas. Então, eu acho que é legal, assim, nós arquitetos, nós temos todo essa característica de saber das coisas, né? Disso daí é muito legal. Ó, tem outra aqui. Tá. Como convencer os gestores das escolas e investir em sistemas de ar-condicionado e tratamento de ar? Bom, ficou um pouco menos difícil, né, com as novas tecnologias, né, porque a tecnologia do inverter aplicado em larga escala, ela já produz uma economia muito grande de energia em relação ao sistema anterior. Isso é fácil de vender a ideia para quem já tem ar-condicionado, mas ainda você vai encontrar uma resistência para quem não tem. Porém, volto no ponto. São crianças em desenvolvimento, extremamente vulneráveis a todos esses aspectos. A som, a uma má iluminação, a uma má qualidade do ar. Tudo isso afeta desempenho escolar e afeta a saúde das crianças que ainda não têm a nossa resistência para aguentar uma série de coisas que os adultos aguentam, né? Então, você criar um ambiente acima da média do que a gente tem em termos de conforto e qualidade ambiental para as escolas é essencial, porque as crianças são mais vulneráveis que nós. Esse é o argumento principal. O que estão falando aqui, Vanderlei? Fala do VRF do Colégio Santo André. Ah, tá. É exatamente o que eu acabei de falar. A gente acabou de falar do sistema de ar-condicionado. Foi o que a gente fez lá. O Santo André não tinha, né? A gente fez para o Fundamental 1 e lá não tinha o ar-condicionado. E a gente colocou um VRF inverter lá para eles, nessa lógica, ainda com a possibilidade de alimentar com energia solar. Então, foi um desses casos. Isso já está tudo pronto lá no Santo André, Alberto? No Fundamental 1, sim. A gente fez um plano diretor para eles, extensivo, de longo prazo, né? E eles implantaram essa primeira fase aí, que foi o Fundamental 1. Que assim, o Zinho, ele até mandou assim, vendo tudo isso, dá até vontade de voltar para a sala de aula. Saudade de Santo André, assim, né? Ó, tem uma aqui, ela chama Laila Maluf. Em uma escola de educação infantil, os banheiros dos alunos devem ser dentro da sala de aula ou podem ser coletivos? É uma coisa mais específica, né? Então, depende muito, então aí que tá. Aí eu falar depende do projeto pedagógico, mas é uma questão até operacional das escolas, né?
porque você tem, principalmente no ensino infantil, a maior quantidade de funcionários por alunos, até para você ter essa dinâmica de um fica na sala, o outro vai acompanhar no banheiro, né? E aí, ou seja, você tem o conflito aí é esse. O banheiro dentro da sala é muito prático, né? Pela proximidade. Né? Ao mesmo tempo, é de um de cada vez, não é um coletivo. Então, a dinâmica a ser definida, o número de alunos dentro da sala é determinante para responder isso, não tem uma resposta pronta. Tá, tá ok. Alberto, tem mais alguma coisa que você queira falar? Tem algum projeto em especial que está em andamento? Ou que assim foi, de repente, um marco para vocês, além do Colégio São Luís, que você comentou? Tem alguma coisa que você quer colocar para as escolas do futuro ou para as de hoje? O que você poderia, assim, como arquiteto de já vários planos diretores, da sua experiência nisso? O que você falaria assim? Eu falaria o seguinte, né? Vou começar de uma coisa que eu odeio, que é um clichê. Um clichê que todo mundo diz, que se você pegasse um viajante no tempo de 200 anos atrás e trouxesse para hoje, o único espaço que ele ia reconhecer é a escola, que não mudou nada, né? E todos os gestores vão fazendo o jeito que dá, né? Empurrando aos trancos e barrancos, mas o tempo está se esgotando para você transformar a escola, né? Porque são fases, né? A gente lembra bem de um conceito de escola onde a gente tinha que pensar duas vezes para falar com o professor, para se movimentar dentro da sala, né? Para você expor uma ideia alternativa de como as coisas deveriam ser no processo pedagógico, né? E de repente a gente desembarca na universidade e o mundo vira do avesso, né? A partir desse ponto, passado algumas gerações, as pessoas começam a olhar e falar assim, tem um gap muito grande entre a metodologia até o ensino médio e a metodologia da universidade. Então, começou-se a trazer esse problema do salto de um para o outro para dentro do ensino médio e do ensino fundamental. Só que isso não teve o acompanhamento arquitetônico. As escolas ainda são, em linhas gerais, as escolas fábrica de 200 anos atrás. E elas se tornam anti-ferramentas de ensino, né? Você não tem incentivo nenhum a se manifestar, a expor sua criatividade, você não tem o ferramental ali disponível, né? Seja do mobiliário, seja da dinâmica da sala de aula, para sair dessa armadilha que se criou e se perpetuou. Então, o espaço físico da escola, ele tem que condicionar essa mudança, porque ela fica muito difícil sem você fazer esse ajuste no espaço físico, né? E hoje não é mais novidade, não é uma promessa, é uma realidade em grande parte do mundo, que existe ainda um medo muito grande de se trazer para cá. O que você mais escuta de pais é assim, eu queria uma coisa mais moderna, mas não muito moderna, né? Senão entra, por exemplo, você vê, como eu falo, está no imaginário dos pais, mas essa escola aí ainda tem sala de aula? Não é que ela ainda tem sala de aula, ela tem a melhor sala de aula que você já viu na vida, né? É só você se abrir para essa experiência, né? A ideia desse conceito novo não é acabar com sala de aula, é vitaminar a sala de aula para ela ser conectada de uma outra forma com os alunos e permitir os alunos se conectarem de uma outra forma com a escola. Não tem volta a esse processo, é uma coisa que vai acontecer. Quem aderir mais rápido vai se acostumar mais rápido, porque é uma mudança, né? Mas eu acho muito difícil para as próximas gerações escolher para o filho escolas que são exatamente as que a gente estudou. Sim, até porque as crianças já são totalmente diferentes, né? Cada criança hoje em dia, como a gente fala, né? Quem nasce agora já nasce com o tablet e o celular na mão, né? Que no nosso tempo, nós vamos fazer faculdade ainda não tinha, né? Era no nanquim que a gente ainda fazia, não vamos falar muito nisso. O gap ficou muito grande. O gap ficou muito grande. Quer dizer, minha filha chega em casa, ela tem acesso ao tablet, ao celular, conversa com as amigas, e chega na escola não tem nada,
né? Né? Sendo que você tem recursos, né? Você tem, assim, pô, até a gente, sei lá, fazer pesquisa. O Google é uma antibiblioteca, se você pensar, né? É? Você vai na biblioteca com um tópico na cabeça e você tem que descobrir em qual livro você vai encontrar a informação que você está pesquisando. O Google é o contrário, você já tem o tópico, ele já te dá todos os livros que você vai Sim. encontrar de alguma forma. É pesquisa, mas é anti-pesquisa, né? É. E Então, aí, assim, essa questão da tecnologia também, assim, eu acho que as crianças estão sentindo talvez um pouco isso agora que está todo mundo em casa, aquela vontade de se encontrar na escola, né? E de nossa, ter muito. essa socialização novamente, né? Que parou de vez também, né? Então, isso é muito importante. Nós estamos vendo que é muito importante esse calor humano, esse, né, o de estar perto das pessoas, né? De repente foi cortado tudo muito rápido, né? Nesse momento, eu acho que todo mundo conseguiu. Acho que vai mudar um pouquinho isso também, né? Sem dúvida, você tocou num ponto essencial agora, né? Porque o conteúdo, ele até reaparece ciclicamente ao longo dos anos, né? No Fundamental 1, alguns temas vão reaparecendo até o fim da vida. Então, o conteúdo, se você perder ele aqui, você pega ele um bonde andando mais para frente. Mas essas habilidades sociais que você desenvolve em cada uma das idades, aprender a se relacionar com o outro, com os adultos, com seus pares, se você não tem essa experiência na hora que ela está acontecendo, se você, né, e fica essa discussão às vezes de homeschooling, estava muito na moda se discutir isso uns anos atrás, hoje você vê qual que é a questão de você tirar o convívio. Escola é coletivo, né? Acho que a primeira coisa, Sim. assim, se não for coletivo, na escola, né? E a É, experiência coletiva é para isso, é para você aprender a ser um cidadão, para você aprender a ser um amigo de alguém, né? Para você aprender a ter um conflito civilizado com alguém, né? Em cada uma das fases da vida, em cada uma das etapas, porque se você pular isso, você pode até adquirir o conteúdo, mas vai ser muito mais difícil e você não vai saber o que fazer com ele. né? É pura verdade. Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Tá faltando 10 minutinhos, mais ou menos, 8 minutinhos para acabar. Você quer expor mais alguma coisa? Você tem alguma coisa para falar? Você quer. Te deixa à vontade agora. Não, eu vou só aproveitar, acho que a gente falou de bastante tópicos que a gente poderia desdobrar aqui de várias formas, mas acho que a mensagem geral é essa, assim, é preciso pensar uma forma de alinhar a experiência que nossos filhos têm dentro da escola com a experiência que eles têm fora. O mundo tá se descolando para frente, assim, a escola tem que acompanhar. E existe essa estratégia, existe esse conhecimento, é só você aplicar, né? Então, acho que é isso, assim, não dá mais para projetar a escola olhando só para o retrovisor. A gente olha para o retrovisor para sempre ir recolhendo o que de bem sucedido aconteceu e tem que continuar. Mas é Sim. preciso olhar para frente, porque existem novas estratégias de ensino e de aprendizado, de educação, em linhas gerais, para as crianças, que não podem mais ser ignoradas. É isso aí. Então, ó, eu queria agradecer você, principalmente, de ter aceitado a gente fazer nossa primeira live junto, assim, Alberto. Tá bom. O pessoal De ficou até o agradecer. fim, tá bom. Oi? O pessoal ficou até o fim, tá bom. Então, tá vendo? E aí, de agradecer, É, apareceu um monte de gente, assim, pois é. né? Antigos nossos, de estudar lá no Santo André e tudo mais. É. E agradecer a todos que participaram, agradecer você mais uma vez. E que, assim, o dia que você quiser também falar assim, vamos fazer outra com outro tema, que aí você tem muita coisa legal também para passar de Sim, outros projetos, né? Parte cultural, de teatros que você falou, da tua experiência fora do país. É muito bacana, assim. Eu acho que vale muito a pena conversar com pessoas assim como você na nossa área, porque tem muito conteúdo para passar para o pessoal. Tá? Agradeço de coração mesmo pelas arquitetas empreendedoras. Mais uma vez, obrigado por fazer parte. E é isso aí, valeu. valeu. Eu que agradeço, estou à disposição. Sempre que quiser, pode chamar, que assunto não vai faltar.
Não, né? Não. É isso aí. E se alguém tiver, acho que mais alguma coisa, eu tô falando tchau, então posso falar tchau. E aí, então, qualquer coisa, manda recadinho. Começa a seguir o Alberto, a Urd, as arquitetas empreendedoras, que aí nós vamos ter bastante coisa. Tá bom? E vai ficar Legal. salvo no IGTV, que tem gente perguntando aqui, vai ficar salvo. E quando precisar, nós estamos por aí. Tá bom? Maravilha. Alberto, obrigada, viu? Um Eu que abraço. agradeço. Até, abraço. Tchau, tchau. Tchau.